Olá, estamos vivendo tempos difíceis. A pandemia de Covid-19 mudou totalmente nossos hábitos. O isolamento social, as incertezas do futuro provocam medo e geram muito mais ansiedade. Quanto mais ansiosos, maior o risco de baixar a nossa imunidade e da gente adoecer. Como é que a gente enfrenta tudo isso? Vamos ver algumas dicas que podem ser muito úteis para a gente driblar o estresse, a falta de sono e ser, inclusive, um pouquinho mais feliz no nosso dia a dia, né? Por isso, no estúdio hoje comigo, o médico psiquiatra Dr. Márcio Bernick, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o Dr. Marcelo Feijó de Mello, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo, Unifesp. Bem-vindo aos doutores, muitíssimo obrigada por terem aceitado esse convite, porque nesse tempo de pandemia, de quarentena, a ansiedade está batendo recorde, é isso mesmo? Doutor Marcelo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, e tentar ajudar um pouco as pessoas que têm problemas nesse período. É verdade, né, assim, a gente tem recebido vários pedidos de pacientes, conhecidos, de como lidar com a ansiedade nesse momento, nesses meses, né, que nós já estamos nessa pandemia. Então, tem sido uma queixa muito frequente. E, doutor Márcio, essa queixa frequente da ansiedade está sendo em todas as fases da vida, em todas as idades? Sim, eu acho que isso é particularmente mais intenso nos idosos, que acabaram ficando muito mais isolados, com muito mais tédio e solidão. Então, na verdade, um mix de sentimentos de ansiedade e também sintomas de depressão. Jovens que frequentavam escola, faculdade, também tiveram o mesmo problema. E, paradoxalmente, alguns pacientes que eu vinha há anos brigando para eles saírem um pouco mais de casa, arrumarem grupos sociais, então agorafóbicos e fóbicos sociais, eles não escondem um sorriso de canto de boca ao dizer para mim: que pena, doutor Márcio, o senhor queria tanto que eu saísse de casa, mas o senhor sabe que agora não pode, né? Então nós temos aí alguns cenários conflitantes. Você vê que tem variável para absolutamente tudo, né? Todos os casos. Tudo. Agora, ansiedade, quando é que ela se torna patológica, que a gente pode considerar que a ansiedade é uma doença? Você quer falar? Claro. Eu posso falar. Eu acho assim, a ansiedade é um estado emocional. Isso eu falo muito em aula. Se você disser que alguém não tem ansiedade, não existe, porque quem não tem ansiedade, como diz o povo, não vinga. Vai atravessar a rua sem olhar, é atropelado, acabou. Então, a ansiedade é um estado emocional que muda todo o nosso funcionamento cerebral, atenção, psicomotricidade, para situações de risco, tá? E nós temos sido bombardeados com notícias de risco. Risco de desemprego, risco de crise econômica, risco de adoecer, risco de pessoas próximas, pais, tios, avós, mais vulneráveis a adoecerem e morrerem, né? Então, o que a gente tem é uma certa explosão de sintomas de ansiedade normais, de certo modo, porque existe uma situação de risco real. Claro que em algumas circunstâncias o sofrimento vai ser tanto, as preocupações ficam um pouco fora de controle e a ansiedade pode se tornar patológica. Quando que ela é patológica? Quando você tem ou sofrimento excessivo ou queda de funcionamento. A pessoa perde o pragmatismo, perde a funcionalidade. Então, a diferença entre o normal e o patológico é isso. É sofrimento excessivo e queda de funcionamento. Agora, nesse momento, doutor Marcelo, de pandemia, dizem que há um número muito maior de pessoas querendo, inclusive, se automedicar, né? Tomar remédio para controlar a ansiedade. Quer dizer, isso também é um risco, né? Sim, é um risco, e isso infelizmente acontece, né? E não só se automedicar com ansiolíticos, né? E muitas vezes sem prescrição. Eu tenho acompanhado alguns profissionais que estão na linha de frente e muitos acabam se automedicando, tomando medicação
está no próprio hospital, né, para tentar lidar com essa situação. Outro problema que a gente vê é o uso de álcool e outras drogas, né, para tentar amenizar um efeito ansiolítico, e aí criando um outro problema, que é a dependência dessas substâncias. Agora, o álcool também não ajuda nesses momentos para a gente tentar controlar esse grau de ansiedade da gente? Eu acho que houve, principalmente no começo da pandemia, um aumento indiscriminado do consumo de álcool. Acho que no começo as atividades econômicas estavam bastante paradas, as pessoas ficavam bastante em casa, e eu acho que houve um aumento de consumo do álcool para lidar com o medo, com a ansiedade e com o tédio também, com o fato de não ter muito o que fazer. Eu sinto, como todo o risco que permanece por tempo suficiente, que a população vai tendo um certo grau de habituação. As pessoas não se incomodam mais com notícias de 100 mortos, 200 mortos, 500 mortos por dia. Começa a ter os americanos falam jaded, um empedernecimento. Você começa a ficar habituado às notícias, e eu acho que com isso deve ter tido uma certa redução do consumo de álcool no último mês e meio. Mas o pico que eu percebi entre meus clientes e também entre colegas, amigos, foi no começo. E o Dr. Marcelo falou uma coisa muito importante, é o pessoal de linha de frente. Eu fiquei surpreso um dia no meu consultório, em que eu tinha, 5 pessoas que eu iria atender naquele dia, 3 médicos jovens, pessoal que trabalha em UTI, em pronto-socorro, em linha de frente. Então, é um pessoal que está submetido a muito estresse. E o estresse principal, que eu conversei entre eles, mais do que adoecer, porque eram pessoas jovens, era de causar algum mal à família, especialmente os pais. É esse medo da gente de transmitir, né, para o outro, para um familiar, e porque a gente está vendo muita gente ao nosso redor morrendo de Covid numa situação muito difícil, porque a gente não consegue nem enfrentar o luto, né, nem lidar melhor com o luto. Então, realmente, imagino os profissionais da linha de frente são heróis nesse momento e merecem mesmo todo o apoio de vocês, né, psiquiatras, né? Agora, no dia a dia, tem como a gente passar algumas dicas para a gente aprender a lidar um pouco melhor com essa questão da nossa ansiedade? Acho que um pouco levando que o Márcio já começou a falar, né, essa habituação. Uma vez que o tempo passa, nós vamos nos habituando. E a diferença do patológico, do normal, é do indivíduo que consegue se adaptar, né, a essa realidade e tentar voltar a uma certa rotina dentro da sua vida, né? Então, o isolamento, acho que é um produtor de bastante ansiedade e tédio, assim como os medos das contaminações. Então, acho que uma forma de tentar diminuir a ansiedade é tentar estabelecer uma rotina mais saudável, mantendo os seus horários de acordar e dormir, atividades físicas, tomar sol, de coisas bem simples, né, de ter a alimentação saudável e regrada, manter também alguma atividade de sociabilização, enfim. Acho que tentar manter a vida dentro da normalidade e evitar, talvez, as notícias exageradas, as mídias de uma maneira excessiva, que acabam também comprometendo acho que a economia, a saúde mental da pessoa. Você sabe que você comentou agora de notícia, dizem que a gente precisa adotar agora porque a gente tem uma infodemia, né? Uma epidemia agora de notícia, que a gente nem sabe mais o que é fake, o que não é, o que é fato, e acaba confundindo muitas vezes a nossa compreensão, né? Então, doutor Márcio, a gente precisa inclusive adotar um tipo de dieta de notícias hoje em dia, é isso? Então, até correndo o risco de ser um pouco repetitivo, eu vou enfatizar esse aspecto da importância da rotina. Eu comentei até de um paciente que me falou que se sentia flutuando um pouco fora da realidade, como se fosse um eterno domingo, e eu falo, isso é muito ruim. Precisa ter um horário para acordar,
precisa fazer algum exercício no horário que você costumava fazer. Se for de manhã, melhor ainda, porque bate com seus ciclos naturais de cortisol. Precisa trocar de roupa, precisa tomar banho e precisa ficar preparado como se fosse trabalhar, mesmo que tenha pouco trabalho. Então, essa questão da rotina vai ajudar a resolver vários assuntos, entre eles o que tem sido a queixa de insônia. Não é exatamente insônia, é querer deitar num horário normal, 10, 11 da noite, tendo acordado próximo ao meio-dia. Então, isso é uma coisa muito difícil. Então, rotinas, manter o horário de deitar e de acordar. E aí tem 2 outros fatores muito importantes. O primeiro, que é o isolamento social. A regra não deveria ser isolamento social, é distanciamento físico. Então você poderia manter bastante contato, como nós estamos tendo agora por meios eletrônicos, com pais, parentes, amigos, tentar fazer o que os nossos filhos adolescentes fazem. Eles são melhores do que nós adultos e adultos mais velhos em manter contatos por mídia eletrônica. Em alguns países, eu sei que a Bélgica tem proposto isso, de talvez trocar totalmente o isolamento social por bolhas sociais, que as pessoas pudessem conviver com pequenos grupos que fossem sempre os mesmos. De certa forma, talvez isso não aumentasse muito o risco. E o terceiro fator, que nós temos então a rotina, que é a sobrecarga de notícias. Muita gente fica fazendo contagem do número de mortos de uma maneira intensa. Eu acredito que contar número de mortos é um ato de respeito, é um ato de empatia com aqueles que perderam pessoas queridas. A gente não pode fingir que não existe a pandemia, as pessoas não estão morrendo. Mas se você tiver uma certa adição, uma dependência da emoção com que essas notícias são vendidas pela mídia, porque é normal os noticiários darem uma certa emoção na notícia, isso vai também levar um desgaste muito grande e uma sensação de desamparo, de que tudo está perdido e que não existe mais solução. E aí eu acho que, além do risco, vocês têm falado muito de ansiedade, até porque muito a minha especialidade do Dr. Marcelo, mas a gente está diante também de uma pequena epidemia de depressão, de desesperança, de aumento até de ideação suicida. Então são alguns aspectos que têm que ser vistos e muitos desses eu acho que são ligados à sobreexposição a notícias. Perfeito, dicas preciosas. Vamos continuar conversando daqui a pouquinho, logo depois do intervalo que a gente vai fazer, tá bom? A gente volta já já, você fica aí.